Paulo Fonseca é, para mim, o melhor treinador que eu conheço. He knows a lot about football. Paulo, para mim, foi o melhor treinador que eu tive na minha carreira. Mais a formiga que todos os dias prepara o seu trabalho para ter resultado. Sou a Maria João de Figueiredo, sou a nova presidente quase há um mês do Futebol Clube Barreirense. É um clube com 108 anos, é um clube centenário. Temos várias modalidades, mas estamos hoje aqui para falar do futebol e nomeadamente do Paulo Fonseca, que eu carinhosamente chamo de muito pequenino, de Paulinho, porque era meu vizinho. Eu lembro-me quando ele veio, nós temos aqui uma diferença de idades, portanto eu já mais velha que ele, e ele veio morar para o prédio ao lado onde eu morava com 14 meses. Ele nasce em Moçambique. Ele ia ter treinos na Vila Chã, na altura, antes mesmo de vir para o Barreirense, e quando vinha ensinar aos miúdos que não estavam a treinar, nomeadamente à minha irmã, porque normalmente naquela altura ainda não havia muito futebol feminino, ou não havia futebol feminino, e ele vinha explicar com os pinos que punham no chão e tudo, e ele explicava. Já na altura, ele era uma pessoa muito tranquila, sempre com um perfil de líder. Tanto que ele nas equipas, quando ele muda para o Barreirense, eu penso que não estou errada, ele foi capitão de equipa, até tenho aqui uma fotografia em como ele a receber a taça de juvenil. Conseguiu conciliar o futebol e ainda entrar na faculdade. Depois não acabou o curso, como é óbvio, como se tornou profissional. Toda a gente acha que é um homem tranquilo, seguro, e isso vem tudo das bases da formação. Lembro-me de uma entrevista quando ele foi treinar o Porto, ele dizer que o clube de coração dele é o Futebol Clube Barreirense. E é verdade, Paulo, como jogador, era um bom defesa central. Não digo que seria um extraordinário defesa central. Acho que é muito melhor treinador agora como treinador do que era como jogador. Ele trabalha muito bem, de facto, e é um estudioso do futebol. Eu sou vizinho dele, e lembro-me de estar a falar com ele às 3, 4 da manhã, ele a perguntar-me dúvidas de coisas de informática, porque estava a fazer montagens sozinho, porque na altura não tinha o staff técnico que tem hoje em dia, mas mesmo isto, quando treinava ainda, o primeiro clube dele de sénior foi um clube em Sintra, na 3ª divisão, e já nessa altura ele dedicava-se ao futebol até às 3, 4, 5 da manhã. Siamo a Barreiro, in Portogallo, proprio dall'altra parte del fiume Tago rispetto a Lisbona, e quella che vedete alle nostre spalle è la strada in cui è cresciuto Paulo Fonseca, l'allenatore della Roma. È arrivato qui a soli 14 mesi, quando tutta la sua famiglia rientrò in Portogallo in seguito alla rivoluzione dei Garofani, dalla quale scaturì tutto il processo di decolonizzazione che riportò centinaia di migliaia di portoghesi in patria. Da qui comincia il nostro viaggio. Risaliremo il Portogallo da sud verso nord, ripercorrendo le tappe più importanti della sua carriera. Frequentávamos muito a casa um do outro, porque eu também era amiga da irmã, sou amiga da irmã. Portanto, aqui era onde nós frequentávamos. Ele começa o futebol, digamos, futebol de rua, que era como normalmente acontecia naquela altura, e o primeiro clube é a União Desportiva da Vila Chã. Eu estava na janela a ver. E se tivessem miúdos que eram bons jogadores, na altura na rua, ele escolhia sempre aqueles que jogavam menos, aqueles que tinham mais dificuldades, nomeadamente a minha irmã, porque era rapariga. E ele vinha dali, tinha a paciência de ainda vir explicar os passos que aprendia, punha alguns obstáculos no chão para fazer, para trocar a bola, e pronto, era o Paulo Fonseca, como sempre, é mesmo dele. É mesmo dele. Aqui agora tem um bocadinho de relva e de árvores, na altura não era assim, não tinha este estacionamento, portanto isto era tudo areia, e neste espaço aqui eles montavam as balizas com aquilo que tinham e jogavam aqui à bola, portanto era este espaço todo, a brincadeira era feita aqui, onde nós brincávamos.
E a zona do Barreiro sempre revelou muitos jogadores para o futebol português. Há uma série de jogadores que chegaram a alto nível e que eram oriundos do Barreiro. Também um pouco porque era uma zona, digamos que fabril, onde a vida das pessoas não era uma vida fácil, mas onde ao mesmo tempo as crianças, os jovens, tinham muitos espaços na rua para poderem jogar futebol, e eu acho que isso foi determinante no facto de terem surgido muitos jogadores com muita qualidade. Estamos aqui num sítio muito especial, muito emblemático, a Vedrena, e tu lembras-te quando começaste, que isto era um pelado, treinávamos numas condições complicadas, mas o que é certo é que o Barreirense sempre teve uma preocupação de formar, e saíram daqui grandes homens, e recordo-me, tenho aqui algumas recordações, que terminávamos os jogos, estávamos em estágios, e tu querias falar de futebol, tudo o pormenor, tudo o que nós, quando acabávamos o jogo, queríamos era festa e queríamos era risota, e tu gostavas de fazer sempre uma análise em pormenor do jogo. Era diferente. É uma pessoa extremamente rigorosa, máxima liberdade, máxima responsabilidade. Eu desde os 12 anos que joguei com o Paulo Fonseca, fazíamos desde os 12 anos, fazíamos a parelha defensiva no meio do terreno dos centrais até chegámos ao futebol sénior. Fui capitão até aos séniores aqui no Barreirense, depois que nos outros clubes fez parte sempre do grupo de capitães. Agora, vejam bem, desde os 12 anos ele já se destacava pela responsabilidade, pelo equilíbrio que ele tinha, pelos conselhos que ele já dava na altura a miúdos da mesma idade do que ele. Não é uma pessoa enfadonha, que ele é uma pessoa com um sentido de humor extraordinário, uma pessoa super engraçada, mas na realidade é das pessoas que apara os problemas dos outros. Ele copiava, mas isso não quer dizer que pudesse vir a dar um treinador ou não, copiava treinos do que os treinadores faziam. Na altura passou completamente ao lado, né? Curioso, fazer uns treinos, pensar um dia ser treinador, mas nunca me passou pela cabeça ele ser treinador. Eu tenho uma opinião um bocadinho diferente da do Duca. Para mim isso era completamente claro. E estava sempre a questionar na altura o Jean Paul sobre os métodos de treino, o porquê de fazer isto, o porquê de fazer aquilo, o que é que se ganhava em fazer isto, o que é que se ganhava em fazer aquilo. Isso para mim sempre foi claro que ele um dia mais tarde ia ser treinador e ia ter muito sucesso. Tanto que ele abdicou ele abdicou da carreira, ele tinha contrato ainda com o Estrela da Amadora e abdicou da carreira de jogador para começar a treinar a formação do Estrela da Amadora. Já nessa altura era possível pensarmos que o Paulo viria a ser um grande treinador de futebol. De qualquer forma, já havia ali alguns indicadores de que estávamos em presença de alguém que gostava muito de aprender. Alle nostre spalle lo stadio dell'Estrela de Amadora, un comune del distretto di Lisbona a nord della capitale del Portogallo, a 2 passi dallo stadio da Luz, lo stadio del Benfica. Nel 2005, dopo 5 stagioni di militanza nella squadra bianca, rossa e verde, il presidente Antonio Oliveira affida a Fonseca le giovanili e lo convince a continuare nella carriera da allenatore. Chegou aqui a Amadora rotulado de um grande jogador, chegou a capitão da equipa, era um dos capitães da equipa, um dos líderes de balneário. Eu, pela maneira como ele se conduzia no campo e como eu acompanhava
acompanhei sempre os treinos, a maneira dele ser, a maneira como ele conduzia, como ele lidava com os jogadores mais jovens, a maneira como ele comovia. A determinada altura, em conversa com o meu diretor desportivo na altura, pôs-se a hipótese de abriu-se uma vaga no departamento de júnior, do treinador de júniores, e pusemos a hipótese ao Paulo de haver a hipótese de ser ele o novo treinador de júniores. Chamei-o ao meu gabinete e na altura ele ficou bastante admirado com a proposta que eu lhe estava a fazer e disse-me: não, presidente, não estou para aí virado, não quero ainda ser treinador, quero continuar a minha carreira de jogador. Eu acho que ainda tenho condições de ser jogador, ainda acho que ainda consigo fazer mais, pelo menos 2 épocas, tenho mais 2 anos de contrato. E é um episódio que eu recordo porque ele foi pensado, deve ter ido falar com a esposa, e ao outro dia veio ao meu gabinete e disse-me: ó presidente, você garante-me o ordenado de jogador dos 2 anos de contrato? E eu disse-lhe que sim, disse que lhe garanti o ordenado e garanti. Ele disse: então eu vou experimentar, vou aceitar. Si va verso nord, da Lisbona a Porto, dove Fonseca ha allenato per 1 anno, e ci avviciniamo anche a Braga, a Paços de Ferreira, a Villa das Aves, città in cui il tecnico oggi alla Roma ha scritto alcune delle pagine più importanti del suo percorso. No final de uma época em que até ficámos bem classificados, mas o treinador que cá estava decidiu não continuar. Nós tínhamos alguma prospeção de alguns treinadores e o que estava na linha da frente era o Paulo Fonseca. Foi na época de 2011-2012 e optámos logo por ele nessa altura. Fez um excelente grupo, porque até nós nem tínhamos uma equipa, por assim dizer, de grandes jogadores, mas ele conseguiu fazer essa equipa. Na parte humana, na parte técnica, fizemos aqui um grupo fantástico e fizemos uma grande época. Infelizmente não conseguimos subir, mas isso acontece. Havia um compromisso de palavra e entre mim e o Paulo Fonseca sempre existiu um compromisso de palavra. E a certeza era que se o Aves subisse nessa época, ele ficava. Se ele não subisse e tivesse propostas de clubes de divisões superiores, que nós que o deixaríamos ir. E foi o que aconteceu. O Marco chegou ao Aves primeiro que eu, como diretor desportivo. Eu cheguei mais tarde como presidente. Fomos os 2 responsáveis pela contratação do Paulo Fonseca e ele a partir daí também ficou com uma ligação. Depois, portanto, ele saiu, foi para outros clubes e acompanhou sempre mais o Paulo Fonseca. Eu como presidente tive que ficar no Aves, como é lógico, mas o Marco é um excelente profissional, é um excelente diretor desportivo, foi-o aqui, foi-o noutros clubes. Em 2011 conheci-o porque o clube onde eu trabalhava, o Desportivo das Aves, estávamos à procura do treinador e contactámos o Paulo e conversámos e trocámos opiniões sobre o futebol e fiquei logo muito impressionado com ele. E pronto, e a partir daí ele, nessa época, foi o nosso treinador e com muito agrado. Fizemos uma época espetacular, tivemos a lutar até a última jornada para o acesso à Primeira Liga e foi um ano muito bom para o clube, foi um ano muito bom para ele também. É uma pessoa verdadeira, é uma pessoa que não esconde nada, entre aspas, porque tem a parte estratégica dele, dos jogos, há sempre que esconder alguma coisa. Mas, de uma maneira geral, ele é uma pessoa amável, é uma pessoa de trato fácil e bastante aberto. Para mim, Paulo Fonseca é um treinador de excelência. Quando o Paulo Fonseca veio para aqui, nós não o conhecíamos. E o que é certo é que ele revelou-se uma pessoa excepcional a nível humano e a nível técnico. E daí ter todo o nosso respeito. Foi um treinador que mudou um pouco o paradigma aqui do futebol que se realizava na segunda liga. Ele procurou ter um futebol que entusiasmasse os adeptos, um futebol positivo.
A melhor memória que eu tenho é o global. É durante um ano a frontalidade, a honestidade, a coerência do Paulo enquanto treinador de futebol. Acho que isso é a marca que me deixou enquanto pessoa e enquanto treinador. E depois tenho uma memória que essa sem dúvida ficará para sempre, que foi quando ele saiu do Aves e me deu a abraçadeira de treinador no último jantar da época. Foi uma coisa que me marcou, porque eu fui um jogador, embora capitão, embora sendo um jogador da casa, que joguei muito pouco com o Fonseca aqui enquanto treinador, mas eu nunca me considerei um jogador de treinador, eu era um jogador do clube e dava tudo. E depois o gesto dele, porque eu sempre tentei ajudar os outros jogadores na ideia do Paulo Fonseca. E então esse marco de ele me dar a abraçadeira enquanto exemplo, para mim teve um significado especial, porque isso para mim faz diferenciar o Fonseca treinador e o Fonseca homem. Nella stagione 2012-2013 Fonseca porta per la prima volta nella sua storia il Paços de Ferreira al terzo posto, un traguardo che permette a questo piccolo club di iniziare a ristrutturare lo stadio in cui ci troviamo adesso, a partire proprio da questa tribuna che è qui alle nostre spalle, una tribuna che internamente tra i dirigenti, lo staff del club viene chiamata Bancada Paulo Fonseca. Quem colocou o nome a esta bancada de Paulo Fonseca não foi o Paços, foram os adeptos, foi a comunicação social, que a determinada altura achou que foi com a receita dessa transferência e também com a receita daquilo que foi a qualificação para a Champions League que demos início a esta bancada. E é verdade, é uma realidade, foi com esse feito e foi com a receita que daí veio que o Paulo Fonseca nos permitiu encaixar, e também com toda a estrutura, o valor necessário para começarmos esta reformulação de todo este estádio. Foi uma época muito positiva, se eu não me engano, nessa época só perdemos 4 jogos, se eu não me engano, foi 2 para o Benfica e 2 para o Porto. Então, para ver a qualidade que foi na altura o Paços Ferreira em 2013. E o futebol aqui era conhecido muito pela garra, pela luta, e ele trouxe, para além de ter garra e luta, trouxe qualidade de jogo, e isso pôs a cidade em alvoroço, e ainda hoje é lembrado pela qualidade de futebol que praticávamos aqui. Era incrível, porque ele para cada jogo inventava uma forma diferente de sairmos a jogar, de conseguir atacar a baliza contrária, as movimentações dos jogadores, porque nós já conhecíamos o que queríamos, jogávamos quase de olhos fechados. É um treinador que as pessoas gostam muito dele, por ser uma pessoa humilde, por ser uma pessoa, não só por fazer também um grande trabalho na altura, uma pessoa, não só as pessoas gostam dele, como também eu acho que gostam muito do Paços. Então é das duas partes. Penso que tanto a parte do torcedor como ele se gostam muito, então se respeitam. E acho que ele é bem acarinhado e também sente esse carinho. Houve um jogo que, por causa do nevoeiro, foi adiado para o jogo seguinte, estava 0-0, jogo muito difícil de conseguirmos ganhar. E no dia seguinte, então o jogo teve que ficar para o dia seguinte. No dia seguinte, nós estivemos no segundo campo aqui, a treinar uma jogada só, uma jogada para esses 15 minutos. E treinámos essa jogada, e nós não estávamos a perceber muito bem os jogadores o que ele queria com aquela jogada, porque é que só estávamos a aquecer com aquela jogada, só estávamos a fazer uma jogada. Mas a verdade é que no jogo a bola vai ao nosso guarda-redes, o nosso guarda-redes meteu na ala e a jogada saiu perfeita e fizemos um golo em 15 minutos e ganhamos este jogo que no dia anterior parecia que não ia sair do 0-0. No final do jogo na Académica, no jogo faltava uma jornada para acabar e nós conseguimos qualificar-nos para a pré-eliminatória da Champions League na Académica. Eu lembro perfeitamente desse abraço da conferência de imprensa, onde estávamos todos a assistir e entraram os jogadores e brincaram com ele nessa conferência de imprensa, e todos esses abraços nesse dia e na viagem que fizemos de regresso até Paços Ferreira, fomos recebidos por milhares de pessoas aqui na cidade
e acho que é algo que não vou esquecer. Essencialmente esse momento. Depois, particularmente, tenho memórias e tenho vivências ainda atualmente com o Paulo Fonseca que não me vou esquecer nunca, desde o apoio dele nas minhas eleições para presidente do clube, em que ele também manifestou o seu apoio, porque o Paulo Fonseca é um ilustre sócio do Passos Ferreira. Ele é sócio do Futebol Clube Passos Ferreira e isso dá-me um enorme prazer. Ele era muito supersticioso e usava sempre as mesmas meias. Então, quando começámos a ganhar, ele tinha aquelas meias, então usava sempre as mesmas todos os jogos. E a verdade é que correu bem e nós conseguimos uma coisa inatingível, se calhar, nos próximos anos. Em Portugal, penso que não vai haver outra equipa que vá conseguir o que nós conseguimos nesse ano. Where are the socks now? In the museum? Não sei, tenho de perguntar a ele. Não faço a mínima ideia. Fonseca arriva qui dopo la stagione dei miracoli al Paços de Ferreira ed è pronto per il grande salto verso un top club europeo, il Porto. I bianco-blu l'anno precedente avevano vinto il campionato e il tecnico esordisce con un trofeo, la Supercoppa portoghese. Ma durante la sua esperienza al Do Dragao qualcosa non funziona e il suo rapporto con il club si conclude prima del previsto. I think there's a couple of reasons why he wasn't very well succeeded in Porto. One of them is because Porto had finished the season with Vitor Pereira, who is a very good coach also, and had different ideas from the ones that Paulo was trying to teach the team. And the second reason was, in my opinion, it's a squad with great egos, and it isn't very easy to manage. He was starting his career at that level, and if you ask me, now he's much well prepared than he was back those days. And if one day it happens for him to come back to Portugal, I believe he will succeed. Não faço ideia, não me quero meter em assuntos que são do Porto, obviamente. Acho que a minha opinião pessoal é que o Paulo Fonseca não teve os meios para conseguir ter o sucesso que ele merecia e para o qual ele tinha total capacidade. Sim, creio que duas coisas não funcionaram, sem querer aqui alongar muitas explicações. Uma circunstância, o Porto vivia uma fase ganhadora, em que criou a ilusão de que podia ganhar mesmo sem ter os melhores jogadores. E o Porto tinha acabado de ter jogadores de dimensão mundial como James Rodrigues, Falcão, Hulk, e de repente deixou de ter esses jogadores e acreditou que no fundo, o balanço que vinha de trás era possível continuar a ganhar. E acrescentou a isso um treinador que deu um salto muito grande, de clubes pequenos para uma primeira experiência num clube a nível top. Creio que o Paulo, na altura, quis aplicar a maior parte das receitas que trazia dessas experiências anteriores e, conjugadas as duas situações, menor experiência num clube grande da parte dele e que tinha tido como jogador, mas não como treinador, e um desinvestimento do clube em qualidade individual, acabou por se traduzir, a par do mérito dos adversários que há sempre. Aliás, isto coincide com uma fase forte do Benfica, com Jorge Jesus, e, portanto, normalmente, quando uma equipa perde é porque a outra também acaba por conseguir ganhar. Così Paulo Fonseca decide di ritornare nel club dal quale aveva spiccato il volo, il Paços de Ferreira, che l'anno prima aveva lottato per non retrocedere e che Fonseca porterà a un passo dall'Europa League. Eu tinha um outro treinador e quando confrontei esse treinador com a possibilidade de o Paulo Fonseca voltar a Paços de Ferreira, ele foi o primeiro a reconhecer que o lugar do Paulo Fonseca era inquestionável aqui. E, portanto, foi uma decisão fácil de tomar, não foi fácil convencê-lo no início, mas foi uma decisão que ele tomou com um grande sentido de risco, mas ao mesmo tempo tendo a certeza e a capacidade, da sua capacidade e, portanto, teve sucesso na primeira e na segunda vez que esteve aqui em Paços de Ferreira. O Paulo Fonseca foi convencido com a ajuda de uma pessoa que cá estava, que foi nosso diretor desportivo e que estava a ser nosso diretor desportivo, que era o Marco Abreu. E o Marco Abreu foi uma pessoa muito importante para convencer o Fonseca a regressar novamente a Paços de Ferreira. Foi um passo atrás para dois à frente. Acho que ele teve essa coragem e tinha confiança naquilo que eram as suas capacidades. Baixar o 2 ou 3 degraus na carreira
não é normal, não acontece. Eu acho que não há exemplo disso em Portugal. Tem que ser uma pessoa muito forte, tem que ser uma pessoa que acredita muito no seu trabalho para poder fazer isso. E ele fê-lo e felizmente as coisas correram. Também não poderiam correr de outra forma porque ele acredita muito no trabalho dele. O filho dele vive cá em Passos Ferreira, ficou sempre a viver em Passos Ferreira, mesmo quando o Paulo Fonseca foi para o Braga depois do Passos Ferreira, e continua a ser um adepto daqueles entusiasta do Passos Ferreira. Segue todos os jogos do Passos Ferreira em casa ou fora, tem com ele também uma relação de proximidade, como deve compreender, e portanto eu diria que é o mais fervoroso sócio do Passos Ferreira, aquele que mais discute, aquele que mais equaciona, mas já fazia isso quando o pai era treinador, portanto ele é emoção. O Diogo é emoção, não é razão, é emoção, porque vive um clube e aprendeu a viver o clube, e não tenho dúvidas que o regresso dele a Passos Ferreira também passou muito por essa ajuda do filho e pela ligação do filho, dos filhos neste caso, à cidade de Passos Ferreira. Siamo qui nello stadio dello Sporting Club di Braga e come vedrete dalle immagini è uno stadio molto particolare. 32.000 posti, costruito nel 2001 e progettato dall'architetto Souto Moura. Tutta la struttura si appoggia su quella che era un'antica cava di pietra. La nostra visuale è quella di una curva, ma la particolarità di questo stadio è che la curva non c'è, ma c'è una montagna. Na altura que teve uma época no Braga que acabamos sendo campeões da Taça de Portugal, chegamos à final e ser campeão, e também jogamos um futebol bastante agradável, então para mim não foi surpresa nenhuma, porque eu já conhecia a qualidade do treinador aqui. In Braga you could already see the way he thought about football, you know, straight passes, a lot of possession, controlling the opponent always with the ball, having systematically 2 or 3 open passing lines, and the ability, and that's important too, to study the opponent with a lot of detail, you know. He did it in Braga. He did it even more with I think the biggest example, as you have seen, was against Manchester City in Shakhtar Donetsk last season. He goes to the littlest detail you can imagine, and I really think that his foundations, the work that he has done here in Portugal is being very useful right now. Because if you ask me if he is prepared, in my opinion, to face, for example, a Premier League challenge, I think he is. I know that lots of some ideas, even like the pre-season of Braga, it was all the I think I can say this. I think it's not a secret. They prepared the pre-season here in the Hippical Center in Esposende, and it was very good because it's my friends now. It's like a family. We are like a family. And for me it's a pleasure that he feels good here and feels nice here. I think he loves horses because he's a sensitive person. He's a person that I normally say when everybody asks me about him, I normally say that he's an amazing person that works in football. Like you have an amazing persons working in different things. He's an amazing person, and one amazing person want to normally like animals and normally want to have a time to have a space and to relax and to think about another things, and I think that is the motive that he loves horses. I think so. He have a horse that actually it's not a horse for him ride. He normally ride horses that I have, but the horse of him it's a sport horse. It's a horse that he invests to do a career in sport. Actually, he's very good, and actually he's winning. He's starting winning. You have the first year, not amazing, but this year it's very good, and he's doing something at the national level very good, and starting now the international level, and it's going to be a good horse, and maybe one day we go jumping in Rome, and I hope. He asked me
yet to try to go to Rome, jumping the horse, and I think he's gonna love see his horse there. A person, a client that we have that is a handicapped guy, and he have lots of necessary things that he need. And I talked one time with Fonseca about him, about the kid, and it's amazing how in the 2 seconds he say, "I help," and that I think is the most beautiful thing of Fonseca. O mais extraordinário foi, do ponto de vista do jornalista que faz uma reportagem, ter podido ter abertura para falar com o treinador, discutir com ele a estratégia para um jogo, vê-lo fazer uma palestra no balneário, coisa que o Paulo nunca tinha deixado. Foi a primeira vez que o pudemos ver a falar no balneário para os jogadores antes de um jogo. E do ponto de vista da minha observação, já não daquilo que foi o meu trabalho, da minha observação, um foco efetivo no jogo. Muitos treinadores hoje, no mundo inteiro, dizem eu estou focado no jogo, o que me interessa é o jogo, mas depois dispersam a atenção por uma série de fatores laterais, sejam os médias, seja a arbitragem, seja mais um problema público de um jogador. O Paulo Fonseca é verdadeiramente um treinador focado no jogo. O que mais lhe interessa é como é que eu vou jogar, como é que o meu adversário vai jogar, qual é o meu modelo, a minha identidade, qual é a minha estratégia para este jogo. E eu creio que isso ajuda a ser melhor treinador. Na primeira vez que o Paulo Fonseca foi para o Shakhtar, eu acompanhei a ida do Paulo Fonseca para o Shakhtar porque eu sou advogado além de presidente. E na altura ele pediu a minha ajuda e eu ajudei-o nessa transferência para assessorei juridicamente nessa transferência para o Shakhtar. Eu não tive dúvidas absolutamente nenhumas, estive envolvido nesse processo muito de perto. E não tinha dúvidas absolutamente nenhumas que ele ia ter sucesso. É curioso, aliás, eu não dei grande importância no trabalho que fiz, porque já se fala tanto do Zorro, que eu acho que se meter Zorro na história, o Zorro já é ruído. E ele não é representativo, de facto, a tua pergunta é boa. Aquele momento não é a cara do Paulo Fonseca. Ele não é um treinador de marketing, não é um treinador de fazer um episódio público para se notar, é muito mais a formiga que todos os dias prepara o seu trabalho para ter resultado. Quando foi essa questão do Zorro, eu fiquei um bocado admirado porque o Paulo é exatamente o contrário. Não é nada de se expor dessa forma, não é nada de querer autopromover-se ou qualquer que seja, não é nada disso, mas eu depois tentei perceber que eu também nem sabia na altura que esse evento ia surgir. Foi uma situação de uma aposta entre o Vitali, que era o team manager da equipa, e ele, se passassem à próxima fase da Liga dos Campeões, que ele ia ter que se mascarar de Zorro, e foi o que aconteceu. E pronto, e teve um impacto que eu não esperaria. O Paulo também nunca pensou que o impacto ia ser esse, mas foi um momento engraçado. Quando surgiu a situação da Roma, eu lhe passei essa informação, que a Roma queria marcar um encontro para falar comigo sobre a situação do Paulo. Desde a primeira hora ele disse logo, não, se é Roma eu também quero ir, eu quero perceber, eu quero conhecer as pessoas, quero inteirar-me daquilo que eles pretendem para o clube. E eu acredito que o desafio em Itália para ele neste momento é fascinante. Não é por estar a falar com jornalistas italianos que vou dizer isto, mas há muito tempo que o futebol italiano não era tão sedutor em termos internacionais. Eu, como adepto de futebol internacional, que cresci nos anos 80, fascinado com todas as equipas de Itália e os jogadores que lá chegavam, andava há anos um pouco divorciado. Portanto, eu acho que é uma aventura que ele pensou, que ele calculou, e que no fundo ele no final vai fazer uma avaliação positiva e os adeptos da Roma também vão fazer essa avaliação. When I received the message about Roma, I was here and I do a big party here with everybody because everybody loves him here and he's a fantastic person and everybody loves him here. É um desafio muito grande, porque é um clube enorme, é um clube, eu estou cá em Roma. Vou sentindo isso, tem uns adeptos incríveis, os adeptos são incríveis, há aqui um calor humano muito grande. Mas é um treinador que trabalha de uma forma diferente de todos os outros, que pensa o futebol e está sempre a inventar o futebol. E então, para o jogador, acho que não há nada mais gratificante que trabalhar com um treinador assim.
He's not afraid to show what he knows about football, to talk about his ideas, and I think that's one of his biggest virtues. Aquilo que mais caracteriza o Paulo Fonseca é a sua simplicidade, a forma natural, a forma amiga como ele lidava com todos os funcionários, do funcionário da relva ao presidente, lidava com todos de exatamente da mesma forma, e era algo que acontecia dentro do clube e também na cidade. A coerência dele, a forma de trabalhar, o futebol positivo e a percepção que ele nos passava do jogo, esses ensinamentos é o que nos ajudam agora a ser melhor treinador e melhor pessoa. Foi de facto um privilégio crescer contigo, Paulo Fonseca. É uma surpresa para ti também eu estar aqui hoje, não estavas à minha espera, porque não estavas à espera que eu fosse a presidente do teu clube do coração.